muita alegria, estou dando aqui sequência, né? Soldado bom é aquele que obedece a ordem, né? E eu estou debaixo de ordem aqui hoje, né? Divisão que Deus deu à pastora Magda, e o tema que estamos trabalhando este ano é Jesus. Estamos abordando, né, a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus, o reino estabelecido a partir de Jesus Cristo aqui na terra. E hoje nós vamos falar um pouco sobre este momento tão especial na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Jesus, na sua caminhada, desde o início dos 3 anos de ministério, né, Jesus deixou, através dos seus discípulos, relatado para nós, né, na unção do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, e na vivência desses discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, que eles estiveram com ele nesse tempo que estiveram com ele, deixou para nós alguns preciosos relatos, né, que são abrangentes em todas as áreas das nossas vidas, né? A gente vê o quanto é significativo as expressões de Jesus, as falas de Jesus, as atitudes de Jesus, né? As práticas de Jesus para com as pessoas com as quais ele convivia, com as quais ele se relacionava. E é tão interessante a gente ver, né, que a gente aprende com a vida de Jesus, né? E esse aprendizado que vem através da vida de Jesus para nós, esse aprendizado, ele tem que servir para nos transformar. E a história que nós vamos ver hoje, ela fala um pouquinho dessa transformação que Jesus quer provocar em nós, dessa mudança interior que Jesus quer fazer em nossas vidas, porque Jesus, ele não tem muito compromisso com o nosso estereótipo, com a nossa vida exterior, com a nossa vida material. Ele não tem esse compromisso tão grande, embora ele seja zeloso como Deus sobre nossas vidas. Ele é zeloso, e a gente vai ver na caminhada de Jesus, a gente vai ver muitas vezes ele falando com os seus discípulos a respeito de não estarem presos a esses valores meramente humanos, né? Do que comer, do que vestir, as dificuldades com os problemas da vida, do dia a dia, com as tempestades da vida, né? Tem até um momento tão interessante no ministério de Jesus que uma das mães dos discípulos chega para Jesus e fala: olha, eu tenho 2 filhos que te seguem aí, Jesus, então quando tu entrar no teu reino, né, coloca um à tua direita e outro à tua esquerda, né? Porque essas são as nossas preocupações que muitas vezes dominam a nossa mente e o nosso coração. Mas a gente vai assistir o ministério de Jesus e nós vamos compreender no ministério de Jesus que a maior preocupação de Jesus era curar o nosso interior, era tratar daquilo que estava no interior, principalmente daqueles a quem ele chamava de discípulos. Por quê? Porque a partir deste tratar interior, desta mudança interior, é que o evangelho poderia então ganhar vida, ganhar notoriedade, ganhar prospecção no meio daqueles que precisam ser alcançados pela mensagem do evangelho, pela pregação do evangelho. E é no livro de João, no capítulo 4, que se encontra a nossa história de hoje. A história da mulher samaritana que, junto ao poço, teve um encontro com Jesus, né? Na verdade, foi um encontro não proposital, né? Mas aconteceu por conta de circunstâncias. E eu quero ler o texto com você, João capítulo 4. Abra comigo a sua Bíblia, eu vou ler na nova versão transformadora, na NVT. E você pode acompanhar aí na sua casa, vocês que estão aqui, acompanhem o texto bíblico junto conosco. E diz assim, desde o primeiro versículo: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos do que João.
embora Jesus mesmo não os batizasse, sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse a mulher. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso passado Jacó, que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Então a mulher disse: por favor, Senhor, dê-me dessa água. Disse a mulher: assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. E ela respondeu: não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que texto maravilhoso! Pararia por aqui se não fosse a inspiração do Espírito Santo no meu coração para compartilhar algo com vocês nesta noite. Eu quero me deter a alguns pontos rápidos, objetivos, para que nós possamos entender um pouco desse momento tão importante do ministério de Jesus, essa história tão importante para nós, para a nossa vida, pois aqui tem alguns pontos que nos fazem refletir a respeito do que é que Jesus tem que tratar conosco, do que é que Jesus tem que fazer em nossas vidas, porque todo esse processo que Jesus está ali tratando com esta mulher, ele parece que me ter um único objetivo: desmistificar na cabeça daquela mulher algumas coisas que realmente ela estava vivendo em sua vida como certo, como bom, ou meramente estava ali se aproveitando das oportunidades que a vida estava lhe dando e ia vivendo conforme as oportunidades da sua vida. Mas aqui está um ponto tão importante que a gente precisa se deter, que é justamente
pelo fato de muitas vezes nós cairmos nessas rotinas das nossas vidas, nós entrarmos nesse balaio de coisas comuns na nossa vida, é que muitas vezes nós perdemos realmente a condição de desfrutar das coisas espirituais com as quais Deus já compartilhou conosco. Nós estamos vendo aqui Jesus chegando para esta mulher em um momento atípico, porque olha só o que vinha acontecendo. Primeiro, Jesus estava na Galileia, né? Ele estava na Galileia, e daqui a pouco ele estava naquele lugar. Não, ele estava em outro lugar. Ele estava em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém. Aqui nessa Bíblia é engraçado, ela não menciona. Ele estava em Jerusalém e ele estava voltando para a Galileia. Mas por que ele voltou para a Galileia? Primeiro ponto, Jesus voltou para a Galileia porque estava havendo uma revolta no meio ali do povo em Jerusalém. Eles estavam começando uma discussão, dizendo que Jesus ele estava indo contra o ministério de João Batista, e eles começaram a criar toda uma confusão em cima do que Jesus estava fazendo, do alvoroço que Jesus estava provocando ali em Jerusalém. Ele tinha chego ali naquele momento. Mas é interessante que, se nós vermos nos capítulos anteriores, nós vamos ver no capítulo 3, João Batista dando uma declaração tão importante a respeito de Jesus. Quando Jesus pela segunda vez vai indo na direção de João Batista, os discípulos de João Batista perguntam para ele, né? Olha, você sabe que ele e os discípulos dele estão batizando muitas pessoas, né? E você, João Batista, está aí ficando esquecido, né? E as pessoas estão seguindo a Jesus, e elas estão começando a querer ser batizados por Jesus. E aí João Batista vai dizer aquela declaração que já se tornou hino, que já se tornou música, que nós muitas vezes usamos, né, como uma expressão de devoção a Deus. Ele vai dizer: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. A verdade, ele é o noivo, né? E eu tenho que me alegrar quando o noivo está no nosso meio, porque na verdade a honra é dele. Nós fazemos tudo o que eu tenho feito, todo o meu ministério é por causa dele. Ele é a razão do meu ministério, ele é a razão de eu ter começado a batizar. E ali ele fala: agora está diante de nós aquele que realmente merece a nossa adoração, merece a nossa devoção. E aí, por conta de toda esse alvoroço que estava sendo causado entre os fariseus, entre os discípulos, aí Jesus começa a ver um risco, porque na verdade, no momento em que Jesus resolve sair de Jerusalém, é justamente o momento em que João Batista vai ser preso. Então ali Jesus começa a ver aquele ambiente de conturbação no meio do seu povo, começa a ver um ambiente difícil, e ele vai sair e vai voltar para a Galileia. É importante nós entendermos esses tempos de Jesus, porque muitas vezes nós pensamos que Jesus só é Jesus quando ele funciona dentro de um padrão que nós estabelecemos para Jesus. Quando nós pensamos em Jesus, nós sempre pensamos em algo sobrenatural. Quando nós pensamos em Jesus, nós sempre pensamos em uma manifestação miraculosa. Quando nós pensamos em Jesus, nós sempre pensamos a partir da concepção, muitas vezes, das nossas necessidades naturais e humanas. E nem sempre é assim. Muitas vezes Jesus, e muito mais ainda olhando para o ministério de Jesus homem, muitas vezes Jesus teve que ter essa decisão, essa atitude de se retirar de ambientes aonde ainda ele não poderia exercer toda a sua autoridade, ou aonde ainda não era tempo de ele se manifestar. Jesus começa o seu ministério lá em Caná da Galileia, ele dando uma advertência para sua mãe, quando ela chega nele e vai dizer para ele: olha, acabou o vinho da festa. Jesus olha para ela e de uma certa forma a repreende e diz: olha, mulher, o que tenho contigo? Ainda não é o meu tempo. E essa é uma questão muito importante que nós precisamos entender, que o fluir de Deus em nossas vidas, irmãos, ele depende muito de nós compreendermos quem é o Senhor das nossas vidas,
Quem é aquele que rege as nossas vidas dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão que venha de Deus para nós? Porque muitas vezes nós queremos impor a nossa visão naquilo que nós achamos que tem que ser, como tem que ser. E muitas vezes não é assim. Por isso que muitas pessoas participam de muitas campanhas, participam de muitos grupos de oração, participam de muitos grupos de jejum, e daqui a pouco fazem todo um esforço humano, fazem todo um esforço da sua mente, e ficam talvez muitas vezes esperando revelações dos céus, manifestação do céu, e não vem. Por quê? Porque na verdade não entendem, não querem entender os movimentos do céu, os movimentos de Jesus. Jesus, para tratar certas coisas muitas vezes em nossos corações, Ele precisa andar por alguns caminhos que vão muitas vezes nos fazer pensar: por que isso é assim? Por que Ele não pode ali simplesmente bater de frente com as autoridades dos fariseus ali e se impor, como Ele vai fazer em algumas vezes no seu ministério? Mas esses movimentos de Jesus, eles são fundamentais para nós entendermos que no coração de Jesus, o homem estava como prioridade atender à vontade do Pai. Ele era afinado com a vontade de Deus. E essa história, ela nos mostra esta afinação. Porque aí ele vai sair de Jerusalém para voltar para a Galiléia. E ele vai tomar um caminho diferente. A Bíblia não diz que ele resolveu meramente ir por Samaria. A Bíblia diz que por algum motivo, em nenhum dos evangelhos relata este motivo propriamente dito, mas todos dizem que por algum motivo ele teve que passar por Samaria. Eu estava lendo um pouco sobre isso, e na verdade os judeus, cada vez que eles saíam de Jerusalém para ir para a Galiléia, eles faziam um caminho no qual eles andavam pelo menos uns 15, 20 quilômetros a mais, para poder chegar na Galiléia sem passar por Samaria. Eles faziam isso por conta de toda esse imbróglio cultural, religioso que existia entre os judeus e samaritanos. Mas naquele dia, a Bíblia vai nos dizer que por algum motivo Jesus teve que passar em Samaria. Eu me lembro tantas vezes da manifestação do Espírito Santo na vida dos profetas, na vida dos juízes, depois na vida dos apóstolos. Quantas vezes, o Espírito Santo vai ordenar coisas na vida destes homens de Deus, na vida do próprio Jesus, vai ordenar coisas que muitas vezes lhes parece ilógico. E eles, ao atenderem a direção de Jesus, ao atenderem o mandato de Jesus, é aonde as coisas vão acontecer da forma que Deus quer que aconteça. Sabe, tantas vezes, irmãos, nós ficamos esperando o mover de Deus no nosso interior, mas não estamos nem um pouquinho interessados em parar tudo que estamos fazendo e ficar atentos à direção que Deus vai dar para tomar certas decisões em nossas vidas. Se tem uma das coisas que eu tenho quase certeza que tem sumido, não porque eu estou aqui agora botando meu dedo, apontando meu dedo para vocês e dizendo vocês fazem isso. Não, eu estou dizendo que eu também vivo dentro dessa prática, que muitas vezes as nossas ansiedades, muitas vezes o fato de nós não querermos esperar o tempo de Deus para as coisas das nossas vidas, muitas vezes nós já oramos a respeito de certas coisas em nossas vidas, já muitas vezes dizendo para Deus: muito obrigado, mas muito pouco nós temos feito a oração que devia ser feita por nós. Senhor, está diante de nós esta oportunidade, está diante de nós essa caminhada, seja feita a tua vontade. Isso está na tua vontade, isso é o que tu queres, é esse caminho que tu queres que eu trilhe. E Jesus andava nessa sintonia fina com o Pai, e por algum motivo, provavelmente, talvez seja até o simples sussurrar da voz do Espírito Santo no ouvido de Jesus, dizendo: não, hoje tu não vai por lá, hoje tu vai por Samaria. E esse ponto é interessante, porque quando Jesus chega no poço, e ele está cansado,
é meio-dia. Todos os evangelhos também vão deixar esse detalhe explícito, que é meio-dia. Por que esse detalhe fica exposto? Porque esse detalhe vai mostrar justamente quem era a mulher. Esse detalhe vai nos falar um pouco a respeito da mulher samaritana. Porque meio-dia é o sol quente, é o sol escaldante. E aquele lugar onde o poço de Jacó estava ali cavado e estabelecido, era um lugar no meio de um deserto. E um lugar onde se caminhava muito para chegar naquela fonte de água. E quando ele está ali ao meio-dia, não era praxe das mulheres que eram encarregadas tirar a água do poço, estar ali ao meio-dia. Certamente, aquela mulher estava ali ao meio-dia, porque era uma mulher rejeitada pela sociedade. Era uma mulher que estava fora do sincronismo da sociedade na qual ela convivia. E é isso que vai nos revelar. Ali na frente, quando Jesus vai mostrar, vai falar um pouco, vai revelar um pouco da vida desta mulher para nós, nós vamos entender o porquê que esta mulher estava fugindo do convívio normal da sua comunidade. Ela estava naquele poço ao meio-dia, porque ela queria justamente ir no horário em que as outras mulheres não estavam lá. E ali, quando ela chega naquele poço, ela vai estranhar Jesus falar com ela. Por que ela vai estranhar? Porque os judeus são muito rígidos nas suas práticas, nas suas leis, nos seus dogmas. Então, para um judeu passava perto de um samaritano, passava perto de uma mulher samaritana e passava calado. A mulher podia se rasgar falando bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem, como vai a família? Eles simplesmente calados ficariam, entraram calados, sairiam calados, continuariam calados, porque eles eram muito firmes nas suas leis. E esta será uma das grandes lutas que Jesus vai travar, os discípulos vão travar com os judeus, com os fariseus, ao longo da caminhada da pregação do evangelho, seja no ministério de Jesus, seja no ministério dos discípulos e dos apóstolos. Esses homens fincados nas suas leis, fincados nos seus dogmas, nas suas práticas que estavam simplesmente litúrgicas, eles simplesmente arraigados a essas coisas, eles não se permitiam sair destes enclausos e realmente fluir. E aqui é a grande lição deste episódio, o fluir. O fluir, muitas vezes quando a gente ouve essa expressão que a gente encontra ali no versículo 11, né? Ou no versículo 10, no versículo 11, Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que o presente Deus tem para você, e como está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva, né? E depois Jesus vai falar para ela que esta água, que se ela beber desta água, esta água vai jorrar, vai criar dentro dela, vai brotar dentro dela algo que realmente vai lhe satisfazer, algo que realmente ela vai conseguir transmitir, ela vai conseguir fazer com que as pessoas possam ter algo e receber algo dela. E esse fluir, quando muitas vezes nós vemos esta palavra, nós sempre pensamos talvez em um poder sobrenatural. Vai fluir rios de águas vivas. Aí a gente pensa de repente que vai ser aquele momento em que nós vamos ser cheios do Espírito Santo e vamos começar a falar em outras línguas. Não, mas sabe o que Jesus está falando aqui? Simplesmente, Jesus está falando em você, no seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus, estar simplesmente sendo transformado de uma forma que tudo em você começa a evidenciar a presença de Deus, começa a evidenciar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Muitas vezes nós pensamos neste fluir de águas vivas como simplesmente alguma coisa que nós vamos fazer, uma revelação, ou Deus vai nos tomar como profeta, ou então Deus vai, o pastor hoje fluiu na palavra, nossa que unção, mas nem sempre é isso. Muitas vezes
o fluir de Deus na vida de muitas pessoas vai ser simplesmente uma pequena transformação que tira hábitos ruins, vícios ruins daquela vida e mostra uma transformação real e verdadeira na vida de uma pessoa. Mostra realmente o tratar de Deus de dentro para fora. Quando Jesus encontra com Zaqueu, e ele vai ter com Zaqueu, e ele, depois de ministrar na vida de Zaqueu, Zaqueu é transformado de uma forma tão grande pela vida por Jesus, que Zaqueu fala: não, eu não simplesmente vou te seguir, Jesus, vou acompanhar seu ministério, mas eu vou ressarcir aqueles que eu roubei, eu vou desfazer os maus que eu fiz na minha vida. Aquele homem vai começar a transparecer a mudança que Jesus fez na vida dele. E olha a transformação de Jesus na vida desta mulher. Na sua conversa com aquela mulher, quando Jesus começa a falar para ela da água que ele estava lhe dando, da água viva que ele estava lhe dando, ele estava falando justamente de beber das palavras que ele tinha para dar para ela. E é interessante que as primeiras palavras que Jesus fala para aquela mulher, que vai impactar aquela mulher, são as palavras que ele vai dizer para ela a respeito das coisas erradas da vida dela, a respeito das coisas que ela praticava, e que Jesus sabia que aquilo era uma prisão na vida dela, uma cadeia na vida dela, algo que estava acabando e destruindo a vida daquela mulher. Sabe, parece que nós vivemos num tempo onde muitas vezes nós só queremos ouvir de Jesus promessas que vão nos colocar numa direção motivacional. Parece que muitas vezes nós só estamos buscando em Jesus ouvir palavras que venham para simplesmente nos tirar os nossos medos, aplacar com as nossas dúvidas. Mas é importante que nós olhemos para este episódio, porque este episódio fala que Jesus, depois de mostrar o que ele pode fazer para aquela mulher e dizer: eu posso te dar uma água que sacia a tua sede, eu posso te dar fazer uma transformação na sua vida, que você vai realmente ter paz no teu coração. Mas ele vai falar isso: mas como é que tu vais fazer isso? E aí Jesus vai de encontro à necessidade dele e diz: vai lá e busca teu marido. Aí ela olha para Jesus e diz: não, mas eu não tenho marido. Ah, bem dissestes. Jesus não quer, muitas vezes, irmãos, simplesmente ser aquele que venha trazer uma palavra somente para te dar esperança, embora nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas textos que são verdadeiras fontes de esperança para os nossos momentos de crise, de ansiedade, de tristeza, de amargura, de temor. Eu me lembro dos salmos que falam a respeito de nós não temermos o terror noturno, as pragas que nos cercam, as tempestades que se levantam, as setas que são lançadas, mas dizem para nós: ergam os seus olhos para os montes, de onde lhe vem o socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Sim, há palavras de esperança nas Escrituras Sagradas, há palavras de Jesus que são verdadeiras fontes de esperança. Have hope, tem esperança, na palavra há esperança. Mas muitas vezes nós também precisamos escutar de Jesus as palavras que diz: filho, você precisa arrancar isto do teu coração, porque com isto eu não posso fluir na sua vida, eu não posso encher os seus lagares, eu não posso encher o seu coração, para que você também possa fluir. E ele vai provocar essa transformação na vida da mulher. Isso é tão interessante, porque essa mulher,
ela vai voltar correndo para o povoado, e ela já se sente curada, ela já se sente transformada, porque ela vai começar a falar abertamente das coisas que Jesus falou dela. Ele falou tudo da minha vida, ele falou dos meus maridos, ele falou da minha vida errônea, ele falou de tudo da minha vida. E a Bíblia vai nos relatar que os homens começaram a acreditar naquela mulher, porque ela estava falando o que Jesus tinha falado. Talvez eles nunca tinham escutado, porque a gente sabe como é que funciona isso aí. Todo mundo sabe o que é aquela mulher, mas de cara na lata ninguém fala nada, só fica no diz que disse. Você viu a fulana? Ela é aquela fulana que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo. Mas Jesus não, ele vai na ferida, ele expõe a ferida, porque ele quer curar a ferida, e ele tira a vergonha da nossa ferida. Ele tira a vergonha dos nossos erros, das nossas transgressões, porque Ele provoca a mudança na nossa vida, e dessa forma é que a gente começa a fluir as coisas espirituais. A palavra de Deus nos disse que não existe condição de fluirmos coisas espirituais se o que domina a nossa mente, se domina a nossa vida, são as coisas carnais. A Bíblia nos convoca a sermos espirituais, e mais ainda, nos convoca a sermos santos, porque o nosso Deus é santo. E quando nós deixamos que esta palavra surpreendente, porque era isto que era aquela conversa para aquela mulher, um judeu, não virou a cara para mim, conversou comigo, me encontrou no poço. Ele não se envergonhou quando os discípulos chegaram e viram ele conversando com a mulher samaritana. Jesus continuou conversando com a mulher samaritana, e mais ainda, daqui a pouco não era uma mulher samaritana, daqui a pouco era uma comunidade samaritana, sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, fluindo de Jesus, aleluia! Porque a palavra de Deus vai nos dizer que muitos creram. Mas quero me deter um pouquinho mais no processo de Jesus na vida dessa mulher. Que coisa tremenda. Uma mulher que se escondia da sociedade. Provavelmente a sua relação com os 5 maridos que tinham era obscura, era nas caladas das noites, era escondida, era fugida. Mas agora era uma mulher que estava abertamente falando para todos a respeito da transformação da sua vida. Sabe, confessar os nossos pecados tem um poder muito grande. Quando nós abrimos o nosso coração, movidos pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, e nós realmente entramos nessa condição de entender que Deus está transformando a nossa vida, o Espírito Santo completa esta obra na nossa vida e faz com que esta obra possa surtir efeito através da nossa vida. Quando nós deixamos o Espírito Santo tratar as coisas na nossa vida, e nós cremos nesse tratar de Deus, e nós confessamos e abrimos o nosso lábio para mostrar o que Deus está fazendo em nossas vidas, a credibilidade que muitas vezes foi perdida por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa da conduta errada, ela começa a não ser mais o foco da nossa vida, porque o foco da nossa vida começa a ser o poder de Jesus operando em nossas vidas, o fluir de Deus operando em nossas vidas. E é por isso que muitas vezes nós vamos ver no ministério de Jesus as pessoas perguntando: mas esse não era aquele que pedia esmolas na porta do templo? Mas agora ele não está mais lá. É por isso que nós vamos ver muitas vezes: mas este não era o leproso que estava lá fora da cidade? Era, mas agora não está mais. Não, ele agora está no nosso meio. Por quê? Por causa de Jesus. O que Jesus
tem feito nas nossas vidas. Muitas vezes nós caímos no erro de sermos arrogantes e achar, porque nascemos num berço evangélico, que nunca precisamos que Jesus mude nada em nossas vidas. Que nós temos os nossos errinhos, mas a gente só pede perdão e dá para ir convivendo com estas coisas. O fluir de Deus na sua vida muitas vezes precisa que você entenda que você não precisa, que não é o fato de você estar preso às liturgias de uma igreja, que não é o fato de você ser um judeu, de você ser um samaritano. Não, muitas vezes é simplesmente o fato de que você precisa abrir o teu coração para Jesus e dizer: eu sou um miserável pecador, eu não domino os meus olhos, eu não domino a minha boca, eu não domino a minha mão, eu não domino as minhas práticas. É por isso que eu tenho visto muitas pessoas, muitas vezes desfrutando de uma alegria indizível na presença de Deus, e eu não consigo arrancar uma única lágrima dos meus olhos, eu não consigo fazer o meu coração se alegrar com nada. Sou uma pessoa que venho endurecendo dia após dia, mas nesta noite eu quero te dizer: não importa se adorem em Jerusalém ou se adorem no Monte Gerizim, o que importa é que você esteja num relacionamento sincero, real, verdadeiro com este Deus que tem te chamado para ser aquele a quem Ele quer se revelar e manifestar a presença dEle na sua vida. E para este fluir, precisa beber dessa água. Precisa beber desta água. Precisa sentar aos pés de Jesus e sorver esta água e deixar que ela purifique o seu interior, para que do seu interior possa fluir também esta água viva que vem do céu. É tão importante nós entendermos o que é que Deus procura, e eu encerro com esta reflexão, porque Jesus vai terminar a conversa com aquela mulher dizendo a respeito do que o Pai procura. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa expressão espírito e verdade, ela está relacionada, diretamente ligada a uma ação espiritual que provocou mudança na forma da pessoa se expressar para Deus, na forma da pessoa se conduzir na presença de Deus. Em espírito e em verdade, é essa relação que o Espírito Santo está tendo conosco e que está produzindo em nós a verdade. Se o Espírito Santo está nos mudando, o que vai sair de nós é verdade. Nós vamos fluir em amor verdadeiro. Nós vamos fluir em justiça. Nós vamos fluir em integridade. Nós vamos fluir nas coisas espirituais. E são estas pessoas que lutam contra as suas índoles e deixam o Espírito Santo mudar o seu interior. Aceitam a água que não pode ser tirada com a corda, com o balde, não pode ser tirada com os utensílios humanos. Tem tanta gente querendo fazer do Evangelho uma máquina humana. Tem tanta gente querendo fazer do Evangelho um espetáculo humano. O Evangelho só tem um propósito: revelar a glória de Deus o Pai.
O Evangelho só tem um propósito: nos levar a Jesus. O Evangelho só tem um propósito: nos deixar viver em intimidade com o Espírito Santo. Esses são os propósitos do Evangelho, que é um só, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Eles são o foco do Evangelho. Eles são aquilo que o Evangelho tem de melhor. E quando nós resolvemos entrar neste mundo, porque eles nos deram a condição de entrarmos neste mundo espiritual, quando nós entramos neste mundo espiritual, nós começamos a fluir neste mundo espiritual. E o reflexo do fluir, o reflexo do que fluímos, a mulher samaritana representa isso de uma forma muito tremenda, porque ela não se aguenta daquilo que ela recebeu de Jesus. Ela começa a exalar o perfume suave de Jesus no meio daquela comunidade. Ela começa a dar do que ela havia recebido. Ela começa a atrair para Jesus aqueles que ela muitas vezes sabia que estavam vivendo como ela. Olha que coisa linda. Talvez aquela mulher samaritana chegou para um daqueles que era seu amante e disse: olha, nós precisamos de Jesus para que possamos mudar essa nossa vida. Nós precisamos de Jesus porque estamos num caminho errado. Nós precisamos de Jesus porque isto não está certo na nossa vida. Vamos lá, aos pés de Jesus. Vamos sentar lá e ouvi-lo falar. É uma das coisas que, quando estava na meditação, hoje de tarde, orando, estava pedindo para Jesus que a nossa igreja possa ser um lugar onde as pessoas sejam atraídas por causa de Jesus, por causa de Jesus em nossas vidas, por causa do que Jesus tem feito primeiramente em nossas vidas neste lugar, e a partir daí nós possamos realmente ver as pessoas sendo atraídas, chegarem aqui aos pés de Jesus e serem transformadas por Jesus, e também voltarem e fluírem de Jesus. E aí eu fecho a minha palavra nesta noite com aquilo que o Espírito colocou no meu coração para orar nesta noite. Nós temos um propósito com o culto de sexta-feira. Nós queremos que o culto de sexta-feira transforme neste farol que atraia as pessoas para Jesus. Tudo bem que elas muitas vezes podem ser atraídas por causa das suas necessidades, por causa das suas carências, por causa dos seus problemas e das suas vidas difíceis. Mas ao chegarem neste lugar, elas precisam encontrar Jesus. E aí é que está, como pastor desta igreja, a minha oração nesta noite: que Jesus possa começar esta transformação na minha vida, na vida desta igreja, para que nós possamos sair dos nossos paradigmas. Criamos tantos paradigmas. Não, Jesus nós só podemos adorar assim. Nós só podemos... Não, a liturgia do culto tem que ser assim. Se quebrar, se eu cantar só um louvor, Bruno, no início do culto e já partir para a mensagem, não, isso não é culto. Isso não tem nada a ver com culto. Não, se o pastor não vier assim ou assado,
que nós possamos sair desses paradigmas, que nós possamos sair dessas cadeias que tantas vezes nós mesmos nos colocamos, para que nós possamos fluir desta água viva que Jesus tem nos dado, e possamos ser fonte de saciar muitas vidas que necessitam. Por isso, nesta noite eu quero orar com a igreja. Quero pedir que Deus comece esta transformação que começou na vida daquela mulher samaritana, porque sem essa transformação, sem essa água viva saciando o nosso organismo espiritual, nós não seremos capazes de gerar sede na vida dos outros que precisam também dessa água. Mas que nós possamos nesta noite pedir para Jesus, acima de toda e qualquer necessidade da nossa vida, nós possamos pedir para Jesus: Jesus, dá-nos desta água, dá-nos de beber desta água que me dá coragem, desta água que me revitaliza, que me fortalece, desta água que me faz voltar a novamente ter prazer na Tua palavra, desta água que me leva novamente para o altar da oração, com prazer, com alegria, desta água que me faz ser uma pessoa que tem uma palavra temperada para dar aos irmãos, desta água que me molda, que me transforma, que me muda, que me tira das minhas prisões e das minhas cadeias, e me torna um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. O que sai de mim agrada o Pai, o que sai de mim honra a Deus, o que sai de mim louva o nome do Senhor, o que sai de mim produz o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero orar com você. Precisamos desta água, Jesus. Eu acho que eu sou um pouco como aquela samaritana naquele poço, precisando, Senhor, viver uma experiência que vai além das minhas rotinas, que vai além das minhas práticas habituais. Que o Evangelho não seja só as agendas que eu tenho com a minha igreja, que o Evangelho na minha vida seja o que me alimenta, o que me sustenta, no momento em que eu abro os meus olhos pela manhã, até o último momento do meu dia, quando eu deito a minha cabeça para repousar e o sono me vem. Que o Evangelho seja esta verdade que vai ser translúcida na minha vida, para os outros verem. Eles vão ver o Alexandre que muitas vezes é instável, que muitas vezes falha em alguma coisa, que tem alguma deficiência, mas eles também vão ver a transformação que a palavra está fazendo em mim, a transformação que viver com Jesus está fazendo em mim, a transformação que conversar com Jesus está fazendo na minha vida. Eu quero, Senhor, pedir esta experiência para a vida desta igreja, Senhor, para que através, Senhor, deste mover do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nós possamos construir uma igreja, Senhor meu Deus, que realmente seja um farol que brilhe, Senhor meu Deus, nas trevas, seja, Senhor meu Deus, realmente, meu Deus, sal nesta terra. Eu tenho, Senhor, orado pela vida da Tua igreja, Senhor, e pedido isto para nós, e eu quero nesta noite pedir este fluir, este mover, este agir na vida desta igreja, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos desta
desta experiência de sermos saciados pela água que Tu tens nos dado. É o pedido que Te faço nesta noite, para que desta forma esta igreja possa fluir em Ti, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus.